Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e Balaão pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai a seus olhos e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, com aloés que o Senhor plantou, como cedro junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agar, seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo. Fazei-me conhecer vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Aclamemos ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Uma nós. proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta do profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como você teve esse olhar íntimo do coração desses escribas e sacerdotes, não foi São Mateus que intuiu isso. Eu penso que nos 40 dias que Jesus ficou com os discípulos antes de subir aos céus, ele mesmo mostrou para eles o que estava nesse evangelho aqui, de forma específica, no coração desses sacerdotes, desses fariseus.
É uma visão muito subjetiva, esse jogo, né, que eles estão. Pô, se eu disser isso aqui, me lasco. Se eu disser isso aqui, também vou me lascar. Então, isso com certeza quem deu para São Mateus, quem deu para o escritor inspirado, foi alguém que sonda corações. Foi alguém que consegue perceber o conflito interno que existe frente à verdade, né? E é aqui que esse evangelho quer enfatizar, primeiro, tentando sempre mais ressaltar que quando Jesus coloca esse contraponto entre o céu e os homens, o cristianismo é o único que consegue fazer uma profunda equação, um profundo equilíbrio dessas duas realidades. Céu e homem, Deus e homem agora se torna de forma plena, visível, realizada em Cristo Jesus. Mas o que se enfatiza aqui é essa falta de honestidade frente à verdade. Existe a verdade. Eu já entendi que essa verdade é de fato aquela que é caminho e vida. Mas é minha coragem de ceder a ela. E esse meu impulso que me impede muitas vezes de agir segundo a verdade, ainda que venham consequências em relação a isso. Aí fica esse jogo, mas se eu fizer isso aqui, mas se eu fizer acolá, ou seja, é não levar a vida de forma séria, no mínimo. É pautar as suas decisões baseado naquilo que te convém. E nem tudo que nos convém, de fato, é de Deus. Muitas vezes o pecado ele vai nos sugerir coisas que no primeiro momento nos convém, né? Um prazer imediato, né? Uma ambição que vai te dar uma certa glorificação, mesmo que você tenha que fazer coisas erradas para atingir esse objetivo, né? Então nem tudo que nos convém de fato são coisas que nos santificam. Às vezes, por muitas das vezes, Deus vai nos propor aquilo que não nos convém, até que para que possamos nos educar nesses impulsos que muitas vezes quer nos levar para caminhos que nós queremos, mas que nem sempre são os melhores. Como estamos lidando com as verdades que Deus tem colocado na nossa vida? Como temos nos posicionado frente a esta verdade, e não só perante Deus, mas principalmente perante aos homens? Será que somos pessoas que estamos tão profundamente sintonizadas a esta verdade e as pessoas conseguem perceber que em nós existe uma real radicalização, vamos dizer assim, de uma vida voltada na verdade, na sinceridade, na honestidade? E aqui, entendendo esse termo radical, né, raiz, radical quer dizer raiz. Não é cair em radicalismos, né? Esses sufixos sempre mostram o que é exagero, né? Mas o radical de viver uma vida frente a uma verdade, a verdade que é de Deus e que permeia nas relações humanas como honestidade, sinceridade, lealdade, né? Ainda que você venha pagar um preço por isso. Ainda que você venha ser, talvez, taxado por um mundo que vive numa égide de mentira, de dissimulação, de corrupção, menos no Brasil. Essa palavra corrupção não combina com o Brasil de jeito nenhum, claro que não, né? Imagina, a gente está vivendo uma situação tão boa, né? Socialmente falando, no governo, mas também nas pequenas coisas. Eu estava ouvindo no rádio que foi feita uma pesquisa que 80% dos brasileiros adotam o jeitinho brasileiro para resolver seus problemas. Esse jeitinho brasileiro não é aquela criatividade que é típica dos brasileiros, né? Mas aquelas coisas de sair pela tangente, de tentar descobrir as maneiras mais fáceis, as mais convenientes, para não fazer aquilo que é o certo, para não fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Aí fizeram uma enquete, né, e perguntaram: você já estacionou o seu carro numa vaga para idoso? Você já tentou burlar algum fiscal tentando dar um dinheiro para ele para não ser multado? E a maioria dos brasileiros se viu numa situação como essa, de pelo menos uma vez na vida terem entrado nessa estrada de conveniência, não da verdade, não daquilo que de fato precisa ser feito, ainda que eu venha pagar um preço por isso, né? Então, quer dizer, essa postura dos fariseus não pode existir dentro do mundo cristão. Nós precisamos linkar a nossa vida no Cristo. Linkar a nossa vida no Cristo é viver à luz da verdade,
Essa verdade que nem sempre vai ser plenamente compreendida no primeiro momento, como Jesus não foi compreendido no primeiro momento, mas que com o passar dos anos ela vai brilhando cada vez mais, a ponto do nosso mundo hoje ter a marca do Cristo, a marca da verdade, muito clara na nossa história. Então, que possamos então hoje na Eucaristia nos perguntar: como eu estou lidando com as coisas que são claras e verdadeiras na minha vida? Eu estou as abraçando mesmo que eu venha passar por situações constrangedoras por causa disso? Ou estou tentando sair pela tangente? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.